Olá, você está assistindo Zona Livre. Na semana passada a gente fez uma retrospectiva sobre os melhores assuntos, os mais polêmicos, mais relevantes assuntos de 2017. Fizemos um top 5 e agora a gente vai fazer uma prospecção dos assuntos mais polêmicos e relevantes de 2018. A gente, como sempre, está muito aberto às tuas sugestões, à tua participação. Comenta e se inscreve no canal caso você tenha curtido os nossos vídeos e aproveita e espalha para os teus amigos. O primeiro assunto que a gente vai falar e que está quentíssimo, que é daqui a pouco já que acontece, dia 24, que foi a data que o Lula será julgado em segunda instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. E aí, meu amigo, o que a gente pode pensar desse... Doutor Carlos. Olha, vai ser um dia importante para a história do Brasil, né? A sessão de julgamento é um procedimento bem comum também, e em regra, até para as pessoas ficarem sabendo como que é o mundo do judiciário, e a sessão de julgamento é uma mera formalização daquilo que em princípio já está decidido. Então, não há um julgamento efetivo ali, tá bem? Na verdade, o relator, ele recebeu o processo, estudou ele, elaborou o voto dele, internamente nos sistemas do TRF ele já passa para o revisor e para o vogal, eles próprios analisam, elaboram os seus votos, às vezes até conversam entre si a respeito de detalhes, etc. E em regra chegam já com um sabendo como é que o outro já vai estar votando. Até é uma rotina no TRF que quando vai o advogado e ele está recorrendo, mas os votos são favoráveis, os desembargadores até dizem, olha doutor, quer mesmo sustentar porque a turma está inclinada em prover o recurso. E o advogado nem sustenta. Uma mera formalização, tá? É importante também a gente fazer uma retrospectiva, né? Porque o Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. No mesmo caso, ele foi inocentado daquela questão da guarda dos bens da presidência da República. Até certa ala do petismo que gosta de dizer que foi um julgamento político, ele foi inocentado de uma das partes, ele foi julgado, condenado somente em outra. E agora o julgamento está no TRF, aqui em Porto Alegre, segunda instância. Só quis fazer essa parte, doutor Carlos, se quiser continuar, que o senhor tem todo o arcabouço probatório, né? Para contextualizar a respeito, então, o que está acontecendo no processo, acho que fica mais fácil iniciar dizendo o que é a corrupção passiva, tá? A corrupção passiva, ela não é quando eu faço algo ilegal em troca de uma compensação, tá? Simplesmente pedir ou receber a compensação a despeito da ação, mas recebendo isso por uma promessa, por ter dado a entender que pela razão do cargo, alguma vantagem essa pessoa vai receber, entende? Então não se trata de o Lula assinando um documento que veio a beneficiar a OAS, por exemplo. Não é isso que se trata do processo. A OAS é a construtora que reformou o Triplex. E a construtora que se beneficiou pelo cartel de empreiteiras na Petrobras, e que o Lula, no exercício do poder dele, influenciava para a indicação dos diretores com os quais se fazia um conluio para que a OAS ganhasse. Então, aqui fica claro como que o círculo fecha. O presidente da República indica os membros da diretoria da Petrobras, a OAS tem o interesse de ter uma diretoria da Petrobras amiga, cordial, né, para fazer o conluio. Ela seduz o presidente da República com vantagens, daí eu vou abordar onde é que estão as evidências disso, mas seduz o presidente da República com essas vantagens. O presidente da República usa a sua influência para designar diretores amigos, acontece o cartel, a OAS ganha dinheiro. De outro lado, como que acontece essa sedução do presidente da República pela OAS? 2 fatos, um está bem caracterizado e o outro, en passant, é trabalhado porque está em outro processo, que é a questão do Triplex e a questão do sítio de Atibaia.
Mas então, de onde que sai isso tudo? Em primeiro lugar, e em se tratando de crimes de colarinho branco, só pode acontecer desse jeito, alguém abriu a boca, no caso o Léo Pinheiro, representante da OAS. Claro que as afirmações do Léo Pinheiro, elas têm que ser consideradas um indício e um convite para aprofundar investigações, mas elas próprias não seriam suficientes para condenação. Lembrando que ele fez uma delação premiada, né? Fez uma delação premiada. Então, o que acontece no caso concreto? Quais são as evidências que se tem? Bom, em primeiro lugar, a OAS compra 2 cozinhas da Kitchens, uma para o sítio de Atibaia e outra para o Triplex. E a apresentação dos projetos da cozinha, que é apresentada da cozinha do Triplex, a troca de mensagens dos executivos da OAS para Brahma e para Zeca Pagodinho 1 e Zeca Pagodinho 2, que nos livros de corrupção os apelidos do cara são sensacionais, né? Que nos livros de corrupção, então, é atribuído ao Lula, tá? E a referência nas mensagens dos executivos do projeto da Kitchens, ou seja, a OAS comprou 2 cozinhas, uma para o sítio, uma para o Triplex. O projeto da Kitchens foi apresentado para Marisa, esposa do Lula, e para o filho do Lula, os dois. Foi apresentado para os dois. E aí se tem uma evidência de que há uma proximidade. De outro lado, na documentação que formaliza a exposição à venda das unidades imobiliárias, essa unidade tinha sido retirada de lá. Ao mesmo tempo, os depoimentos dos funcionários da OAS, o apartamento era comentado como o apartamento do Lula. Atribuído a ele, né? Lula e da Marisa. Posso fazer um parênteses nesse caso aqui, que tem uma reportagem muito interessante, eu vou abrir aqui. O Globo de 2010, muito antes desse caso vir ser julgado como corrupção. Caso Bancop, triplex do casal Lula está atrasado. 10 de março de 2010. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua mulher Marisa Letícia são donos de uma cobertura na praia das Astúrias, no Guarujá, mas amargam há 5 anos na fila da Bancop para receber o imóvel. Eles tinham comprado esse imóvel da Bancop, uma cooperativa de crédito, e a Bancop faliu. Eles declaravam esse imóvel por muitos anos na declaração de imposto de renda, até a Bancop falir. Quando a Bancop faliu e a OAS assumiu o empreendimento, eles pararam de declarar esse imóvel e disseram que tinham pedido reembolso. E aí tem uma prova cabal, porque eles nunca receberam o reembolso, a OAS assumiu o empreendimento, tirou da lista de venda o Triplex, reformou, e não foi uma reforminha, meu amigo, elevador, cozinha Kitchens, etc, etc, etc. E eles nunca, reforçando, receberam o tal do reembolso e pararam de declarar. Essa reportagem de 2010, eu vou pedir para o nosso editor colocar o link aqui, ela é cabal. Né? No local, imóvel como o de Lula pode passar de R$1 milhão. E aí conta toda a história deles estarem encrencados com esse imóvel porque não saberiam o que fazer. Isso lá em 2010. Hoje, 2017, condenado... 2018, condenado... Todo começo de ano tem esse erro, né? Condenado, já se sabe que então a OAS, ao assumir o empreendimento, falou, não, Lula, não precisa, nós cuidamos de tudo. Meu companheiro. Nós cuidamos de tudo. E isso, então tu vê como fecha, né? A outra questão que fecha, a OAS não fez nenhuma outra reforma em nenhum outro apartamento. Quer dizer, então veja bem. O Léo Pinheiro, presidente da OAS, ele foi acompanhar pessoalmente a Marisa Letícia na visita ao imóvel. Pelo amor de Deus. Vê o seguinte, o empreendimento. Daí, segundo, não há... Aqui, uma coisa que nos falta não tem a assinatura do Lula, né? Porque parece que só tendo assinatura recebia corrupção na data tal. Mas a ocultação de patrimônio não vai ter, né? Então, aí é que tá. É da natureza da ocultação de patrimônio que não existam essas evidências com assinaturas e etc. Sim, né? não vai ter nada aí. Dito assinado. isso,
não existe um proprietário designado para esse apartamento, nem um promitente comprador, nada, tá? Só que esse foi o único apartamento em que a OAS fez uma intensa reforma. Quer dizer, então ele não tem um proprietário, mas a OAS faz uma reforma dele de cima a baixo. E tem fotografia do Lula visitando. Visitando na época que estava sendo reformado pela OAS. Por que se eles tinham sido reembolsados, supostamente reembolsados, que diabos ele estava fazendo lá naquele imóvel? Não tem pé nem cabeça. Parece que a coisa fecha bastante, sabe? Num contexto em que e cá entre nós, né? Convido os curiosos que busquem na jurisprudência, entrem no site do TRF e procure lá, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, e vejam as provas que costumeiramente são fundamento para outras condenações, entende? Tu tem casos com provas muito mais frágeis, porque é da natureza da ocultação de patrimônio que tu não tenha isso junto contigo, tu te esforça para não ter nenhuma prova, Sim, né? Evidente. E aqui nesse caso, são robustas as provas. Quer dizer, tu tem aquele que é acusado de receber a vantagem indevida visitando o apartamento, fazendo as mensagens dos executivos da empresa, fazendo referência que o apartamento é destinado a determinada pessoa. Tu tem as mensagens, inclusive, para o filho do Lula, o Fábio, ele vai conhecer o projeto também. O Fernando Bittar, que é conhecido como Laranja do Lula, ele recebe o projeto da cozinha, quer dizer, mais um... Mas aí, Boné, me diz uma coisa, faltam 21 dias, ele vai ser condenado ou não vai ser? Vai ser preso ou não vai ser? Só para contextualizar, então, eu acho que o mito de que não há provas, ele está bastante superado pelo vasto arcabouço de provas, né? Existe uma guerra de narrativas, né? E nisso o Lula ele é muito bom com o microfone e com o discurso político. Em nenhum momento ele diz, não era para mim um apartamento, reformaram a cozinha para outro. Em nenhum momento eu não fui lá. Em nenhum momento ele tenta desmaterializar as provas. Ele faz apenas o jogo político e retórico de que não era meu, provem que era meu, cadê o documento dizendo que era meu? Ora, se era ocultação de da perseguição, né? Da perseguição. Que é aí que eu queria chegar. Ocultação de patrimônio não vai ter documento. Mas, e aí nós temos duas questões que eu acho que nós temos que pautar no debate agora. Primeiro, na análise jurídica, como é que vai se comportar o TRF4? Vai manter a condenação, vai diminuir, vai ampliar a pena? Vai ser 3-0 ou vai ser 2-1, porque são 3 ministros desembargadores que votam. Se for 3-0, está liquidado. Se for 2-1, cabe mais um recurso, que são os embargos. E tem toda a questão da narrativa política. E esse jogo político, como é que fica? Eu acho que nós temos que pautar o debate nesse aspecto. Vamos fazer assim, eu gostei da tua separação. Bom amigo, tu nos faz essa análise sobre a questão jurídica e depois eu também já queria comentar um pouco questão da narrativa. sobre a questão da narrativa política. Está acontecendo coisas muito interessantes e que dá para fazer paralelo sobre o que aconteceu em outros países também. Olha, pela questão... Eu acredito no TRF. Também acho que vai vir um julgamento técnico por aí. E como um julgamento técnico, pelo que eu vi a respeito do projeto, do processo, a minha aposta é de condenação. Tá? Não acho que o Lula vai ser preso antes... Acho que essa coisa da prisão em segundo grau, acho que já está caindo de maduro, o STF voltar atrás com relação a isso, tá? Eu acho que vai ser o grande momento deflagrador disso, vai ser essa condenação do Lula. Então eu acho que vai ter condenação, não acho que o Lula vai ser preso, mas o fato do Lula não ser preso não torna ele elegível, porque a lei da ficha limpa diz que a condenação em segundo grau é impeditivo de elegibilidade. Claro. E, portanto, ele está preso ou não faz diferença para essa finalidade. Sim, se ele está condenado, ele está fora. Está fora. E, então, essa é a minha aposta. Acho que vai vir um julgamento técnico por aí. Se eu estivesse no lugar dos julgadores, iria condenar também. Agora, existe uma margem de discricionariedade técnica também. A gente diz que a validade da decisão vem pela sua fundamentação, se vai vir uma fundamentação honesta por aí ou não, é de se perguntar, entende? Eu acredito que sim. Estou muito mais seguro com o TRF julgando do que alguma das turmas do STJ, inclusive, que tem mais influência política, muitos indícios de corrupção grave
no TRE, no STJ, então eu aposto que a moralidade vai prevalecer, o Lula vai ser condenado. E aí cabe também uma discussão também da questão da dosimetria da pena, né? Porque se eventualmente for reduzida a pena, ele já vai cair quase direto num semiaberto e não vai amargurar a prisão, né? A questão menos de 8 anos, ele já vai direto para o semiaberto e daí, dependendo das condições do sistema prisional da região, ele vai ir para... domiciliar. Ele vai ir direto para domiciliar, porque Explica, não então, existe semiaberto no... Esse tempo de 9 anos e 6 meses. Ela pode ser encurtado agora na segunda instância, então. Mas normalmente o TRF4 aumenta, né? Tem aumentado. No histórico da Lava Jato, o TRF4 aumentou várias penas, ou manteve, pouquíssimas reduziu, né? Vamos ver o caso do Lula, né? Diziam que se o Lula tivesse 10 dedos, daqui a pouco eram 10 anos que o Chico tinha condenado ele, né? Esses 9 anos vão ficando 9 anos. Essa foi uma das maiores piadas de 2017. Aliás, nós devíamos ter falado dessa piada de 2017 na nossa retrospectiva, né? Perdemos o timing. Bom, mas agora no questão do jogo político, né? A gente já nota aí, observando alguns sites ali que sempre foram aliados do governo petista, etc. Sem citar o nome dos sites, a gente nem precisa. Nem né? precisa. A gente já nota que existe um estímulo a se pensar numa grande ocupação em Porto Alegre, inclusive citam até nomes de artistas. Sim, acampamento do MST. Fora acampamento do MST, movimentos sociais, falam até de artistas, estavam até Bonovox. Até Bonovox, né? Até Bonovox. Isso foi inevitável de eu lembrar algo muito curioso que aconteceu no Occupy Wall Street, né? Que no início forjaram um possível show do Radiohead no Occupy Wall Street, e que não aconteceu, logicamente, mas serviu para a estratégia que se queria e que se tenta fazer diversos momentos, que tu pega e chama um grande artista ou faz um grande evento e aquilo é o pretexto para a questão política que está atrás, né? Então nesse dia do Occupy Wall Street tem até vários vídeos na internet bem interessantes, pessoas indignadas porque muitos foram achando que iria ter o show e não teve show, coisíssima nenhuma, mas serviu para o fim político daquele reunião de um monte de gente, dizer que o Occupy Wall Street tem um monte de gente aqui e tal. Então é algo que pode ser repetido e que quem entende de movimentação de massa sabe orquestrar isso muito bem, né? E aí, Fred, o que a gente pode pensar sobre essa questão política? Eu acho que o Lula transformou o processo contra ele num palanque político, que é o que resta para ele. Porque de 2002, até 2003... os depoimentos dele eram assim. Ele nunca se prestou no depoimento dele. Nunca se prestou no depoimento dele a tentar responder e demover as provas. Ele sempre transformou os depoimentos deles e também os discursos que ele tem feito sobre o processo em palanque político para a eleição de 2018. Ele queria cinegrafista próprio, inclusive, na... Absurdo. E agora a defesa está edição dele. Agora a defesa está tentando um movimento que qualquer advogado que entenda um pouco de processo judicial, processo civil, sabe que não existe. Ele está tentando participar do julgamento, né? É um julgamento que, como o Dr. Carlos explicou mais cedo, tira o doutor. Doutor Carlos Bom amigo, cara. Bom amigo. Meu douto amigo, Carlos Banamigo. Não é um julgamento de fato, porque eles já chegam ali com o processo estudado. Na verdade, o julgamento é a leitura do voto, né? O julgamento ocorre durante esse processo que nós estamos agora. Tu até tem a oportunidade do advogado fazer a sustentação oral. Isso sim, agora a parte se manifestar, esse momento já passou, aconteceu com o Moro no primeiro grau. Isso. Então o Lula tenta transformar todo momento o processo dele num processo político, está tentando trazer toda a militância dele para Porto Alegre, para transformar num movimento político, para servir de palanque para a eleição, porque é o que resta para ele, né? Ele tenta trazer a memória do povo brasileiro para os anos em que ele foi presidente, em que teve alguns anos de certa prosperidade, mas que a um custo de uma corrupção inimaginável. O Lula, ele não é réu em um processo, ele é réu em diversos processos, ele é acusado de diversos crimes. E aqui eu gostaria até de falar com sinceridade para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, ela tinha que sentar a bunda, fazer uma reflexão e voltar para o debate político de forma democrática e de forma honesta.
Porque você vê hoje a esquerda brasileira perdida e unida em torno de um criminoso condenado. Eu gostaria de ter, em 2018, de poder ver uma esquerda fazendo um debate democrático, porque eu acho que é saudável a pluralidade de ideias para a democracia. Apesar de não concordar, apesar de ter as minhas sérias divergências com as posições, acima de tudo nós somos democratas e queremos ver um debate pautado em ideias. Não um debate com um condenado por corrupção, com 4 processos nas costas. Mas é que as ideias deles são tão ruins que não tem como que manipula o povo, ignorante, que manipula os sindicatos, que monta um feudo de poder, sempre em busca de um projeto que lá no final, ao cabo, é um projeto totalitário. Porque quebraram o Brasil. Eles quebraram o Brasil tanto quando destoaram completamente dos fundamentos econômicos básicos, quebraram a moralidade do país com a questão da corrupção, um candidato que foi eleito com a pauta ética em primeiro lugar. É uma grande decepção para o povo brasileiro. Ver como seria diferente. Eu concordo plenamente contigo. Ver se não seria refrescante a gente pegar um representante do PSOL ou do PT mesmo, que ele pega o Rosseto vai concorrer para o Estado. Que ele chegasse, então, francamente, para as pessoas dizer, olha, eu sou socialista, mas eu acredito num socialismo que ele é plenamente democrático e faço meia-culpa pelo que aconteceu no passado. Quer dizer, é verdade que a corrupção foi empregada como um meio de manutenção do poder, nós renunciamos a isso, agora não vamos mais fazer isso. É verdade que utilizamos o Estado para fins de aparelhar ele, colocando dezenas de milhares de cabos eleitorais, junto com outros partidos. Mas essa é a essência deles. Essa é a essência deles. Não, a gente está discutindo. Não vai acontecer nunca. Ok, mas segue. Eu gosto desse raciocínio. Mas é o raciocínio. Porque se for para ter uma conversa política, sabendo que o outro está de má fé, não tem como conversar. Mas é que eles eles só conseguem se colocar sem má fé quando eles vêm com um discurso puramente de oposição sem ter tido uma experiência prévia muito recente. Não, toda vez que a esquerda chega... pessoas de esquerda no mundo que são idôneas, cara. Mas as que governaram não. Caíram fora imediatamente. Não, essa é a reflexão que a gente está fazendo. Não resistem. Essas pessoas vamos lá. Vamos ver um cara de esquerda idôneo. Tá? Eu acho que existe uma esquerda democrática. Vamos pegar, por exemplo, Cristóvão Buarque. Obama. Vamos pegar. Obama. Quanto tempo ele durou no governo Lula? Mas não é isso que eu tô falando. A gente não tá falando disso. Não é. A gente tá falando do seguinte, ó. Lula é bandido corrupto. Não, mas é que quem se manteve... esse processo do Lula, a esquerda deveria pegar esse processo do Lula para fazer isso uma oportunidade de regeneração e de ostracismo daqueles colegas deles que optaram pela corrupção como projeto de poder. A esquerda tem a obrigação moral de adotar princípios democráticos e jogar no ostracismo essas pessoas que usaram da corrupção. Assim como a esquerda que tá fazendo isso. Assim como certa parte da direita tem que parar de tentar relativizar o período militar dos militares. O período militar dos militares. Certa parte da direita, porque o período militar de direita é relativo, né? Porque na questão da economia foram altamente intervencionistas e desenvolvimentistas. Mas botaram a pecha dos militares à direita. Então tem certo setores alinhados ao Bolsonaro, setores mais conservadores, que tentam relativizar a ditadura militar no Brasil a todo momento. Não, assim como certa parte da esquerda também tem que se livrar disso e se pautar no debate democrático do futuro do país. Acho que o parênteses é bom, mas vamos voltar para a pauta do Lula, até porque a gente tem as eleições de 2018 para discutir, né? Claro. Mas com relação ao processo do Lula, daí a questão da narrativa política, eu faço coro com o Fred, eu só me pergunto o que vai estar acontecendo no dia. Porque eu não descarto que esteja vazio e seja humilhante para eles, só que eles vão fazer das tripas coração para pagar um monte de gente nas ônibus do MST de todos os estados. Não, a gente tem as últimas grandes manifestações e que as pessoas chegaram a ficar com receio, mas vão ser violentos, vai ser muita gente nas ruas, etc. E não foi o que aconteceu, né? Então, saberemos dia 24. Mas certamente a gente se fala até lá. E depois vamos falar de eleições que vamos ter que voltar o Lula, né? A gente ainda tem mais 3 pontos para falar aí da nossa perspectiva para 2018. Então vamos continuar. O próximo assunto é Previdência.
Fica com a gente, se não se inscreveu no canal, aproveita agora.